pessoal, eu sou Lisiane Mello, facilitadora criativa da Amarelo, e esse é nosso vídeo 18, desafio de 21 dias, denominado carinhosamente de Caravelas ao Mar. Se você está chegando agora e não está entendendo sobre o que se trata, eu peço para que dê uma retomada no YouTube ou na timeline aí do Amarelo e procure pelo vídeo Retomando as Atividades do Amarelo. Lá eu explico melhor sobre o que se trata esse desafio, ok? Bom, tem um mosquitinho aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre empatia consigo e com o mundo. Ancorar no amar. Bom, pessoal, uma das coisas que eu acho mais importantes é a gente ser poliglota na nossa própria língua. Como assim, Lisiane? A gente ser poliglota significa a gente se colocar em diversas situações, diversos lugares para escrever. Né? No caso, eu vou falar bem especificamente da escrita mesmo, escrita, tá? Não de outros textos não escritos, não verbais, mas também serve. Se a gente pensar de algum modo também serve, mas vamos pensar na escrita tradicional mesmo, palavrinhas no papel. Bom, pessoal, a gente muitas vezes não se conhece. A gente acha que se conhece, a gente pensa que se conhece, aí vai escrever alguma coisa pessoal e trava. A gente tenta colocar um sentimento nosso no papel e trava. Então, na verdade, muitas vezes a gente não conhece a nossa própria voz. Se você não conhece a sua própria voz, me desculpe, mas você nem pode se dizer, como é que eu vou dizer assim, como é que se diz em inglês quando a gente fala fluente, né? Não dá nem pra se dizer que você é fluente na sua própria língua, porque você não consegue falar de si. Você não consegue falar do seu ponto de vista. Então, se tornar empático é se colocar no lugar. A gente tem um objeto de observação, tá? Vamos dar um exemplo. A gente tem um casal que brigou, né? Um casal que brigou e uma terceira pessoa que presenciou isso num bar, sei lá, um vizinho, alguma coisa assim. Então nós temos a questão em si, a discussão do casal. Nós temos a pessoa 1 nesse relacionamento, a pessoa 2 nesse relacionamento, que não me interessa se é homem, mulher, homem, mulher, não vem ao caso, mas pessoa 1, a pessoa 2, e você vai ter essa pessoa de fora, a pessoa 3, né? Que viu essa questão, essa briga, né? Essa discussão. Primeiro que essa discussão não começou do nada. Eu não sei história de 1 nem de 2, mas essa discussão provavelmente não começou do nada, começou de alguma coisa. Tá? Essa coisa o 3 nem tava sabendo, não tava lá pra ver. Depois, teve essa discussão, no momento da discussão, nós temos o ponto de vista A1, o ponto de vista 2 e o ponto de vista 3. Todos dizem a verdade. Vamos partir do pressuposto que todos são bonzinhos, assim, não são pessoas mentirosas, de mau caráter, má índole, digamos assim. E todos dizem a verdade, mas todos dizem coisas diferentes. E por que dizem coisas diferentes, né? Porque as percepções de mundo de cada um são completamente diferentes. E porque, no caso, a posição em relação ao objeto de observação, no caso, discussão, é completamente diferente. Entende? Um vê de um jeito porque estava se posicionando de um jeito. O 2 vê de outro jeito porque se posiciona de outro jeito. E o 3 vê de outro jeito porque está lá fora. Né? É como se fosse assim no caso de uma imagem. Vamos pensar no caso de uma figura. Você tem nas provas de artes plásticas que tinha antigamente, pelo menos nas provas de aptidão, habilitação para poder depois prestar o vestibular, ficavam todas as frutas em cima de uma mesa e uma série de cavaletes. E os cavaletes ficavam todos ao redor dessa mesa, formando um U. Só que tem muita diferença do cara que ficou deste lado do cavalete para o que ficou deste. É a mesma mesa? É. São as mesmas frutas, os mesmos objetos? São. Só que profundidade, sombra, tudo muda. E é diferente do cara que tá aqui,
que tá de frente. Então, assim, a gente trabalhar nossa empatia é se colocar no lugar do outro. É difícil? É, porque é um exercício diário, é um exercício de sempre. Só que no momento que a gente ancora no amor, que a gente aprende a se amar, que a gente aprende a amar o outro, apesar de, né? Apesar de, às vezes, querer, sei lá, estrangular, a gente se torna menos agressivo, a gente se torna mais autônomo, né? Isso também tem muito a ver com comunicação não violenta. Eu não queria falar isso aí, mas já falando. E faz com que a gente se torne poliglota na nossa língua. De que modo? Do modo que eu posso escrever uma carta de amor como Lisiane, mas se for solicitado, eu posso escrever no nome de João. E eu trabalho com isso como consultora linguística. Eu, por exemplo, escrevo textos para empresas em que eu não sou Lisiane. O texto é empresa X, empresa Y, e passa a essência daquela empresa. Passa a voz daquela empresa. E se você se conecta com amor, uma vez e de verdade, você começa a se conectar com os amores por aí. E sempre comecem com a pergunta do propósito, que é o porquê. Seja para escrever um briefing para o cliente, seja para escrever um release para uma loja, seja para escrever, começar uma conversa sobre uma temática técnica, seja para escrever um texto de site para um laboratório de química, coisas bem distintas. Comece com o porquê. Por que nós estamos fazendo isso? O que você quer atingir com isso? Qual é o seu porquê? Qual é o seu objetivo? Isso geralmente desestabiliza as pessoas, tá? Porque isso também me desestabilizou em muitos momentos. Mas Start with Why, né? Que é de algum autor que agora eu não recordo, mas eu vou colocar nos créditos, lá nos links extras que eu vou mandar pra vocês. É o que vale, é o que importa. E a gente se conectando nesse propósito e com amor, a gente é capaz de tudo! Porque o amor é simplesmente transformador. E o amor na linguagem é o que faz a gente ser humano. Não ser só um ser humaninho, ser humano, de fato. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Se quiserem receber material extra, ao final dos 21 dias eu vou mandar material extra pro pessoal que tiver no meu mailing, tá? Então mande seu e-mail para amarelo@amarelo.com.br ou mande seu e-mail através de mensagem no inbox do Facebook Amarelo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!